Pensa só em todo o software que a gente usa no dia a dia, do aplicativo de mensagens até o sistema do banco. Tudo isso começou como um projeto. Alguns se tornam sucessos absurdos, mas muitos outros acabam sendo um desastre total. Gerenciar esses projetos é uma arte bem complexa, e acertar o passo é o que separa o sucesso do caos. Aí fica a pergunta, né? Por que é tão difícil fazer um projeto de software dar certo? E para responder isso, a gente precisa primeiro entender uma coisa. O que faz o software ser tão único, tão diferente de praticamente qualquer outra coisa que a humanidade já construiu? Para a gente entender o tamanho do desafio, vamos fazer uma comparação rápida. Imagina construir um navio. O gerente consegue literalmente ver o progresso, certo? O casco está pronto, o motor foi instalado, é tudo concreto, tangível. Agora vamos pensar em software. Como é que se vê o progresso? Um código que está 90% pronto pode, na verdade, não funcionar de jeito nenhum. É invisível, abstrato. E para complicar ainda mais, cada novo software é como construir um protótipo, um navio que nunca foi feito antes. Isso faz com que a experiência passada nem sempre seja o melhor guia. E aí que a gente chega numa verdade um pouco dura, mas que está no centro de tudo. Uma boa gestão não é garantia de sucesso, mas uma má gestão, essa é quase sempre uma passagem só de ida para o fracasso. Os riscos são gigantescos, projeto atrasado, orçamento estourado e talvez o pior de todos, um produto que ninguém quer usar. É exatamente aí que entra a figura do gerente de projetos, a pessoa que tem a tarefa de navegar por toda essa complexidade. Mas afinal, quais são os objetivos principais de quem está nessa função? Basicamente, a missão se apoia em 4 pilares fundamentais. Primeiro, entregar o software no prazo combinado. Segundo, ficar dentro do orçamento. Terceiro, que parece óbvio, mas é crucial, o cliente precisa ficar satisfeito com o que foi entregue. E por último, e talvez o mais importante, nada disso acontece se o quarto pilar não estiver de pé. Uma equipe feliz, motivada e trabalhando bem junta. Agora, de todos os desafios, talvez o maior seja lidar com o imprevisível, com incerteza. É aqui que a gestão de riscos entra em cena. A ideia não é ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro, longe disso. É mais como ter um mapa e uma bússola para navegar na tempestade, sabe? Não importa o que venha pela frente. A definição de risco parece simples, mas é bem poderosa. Pensa assim, risco é qualquer coisa que a gente prefere que não aconteça e que pode impactar o cronograma, a qualidade ou até o futuro do negócio. Pode ser, sei lá, um desenvolvedor principal sair do time ou o cliente mudar tudo de última hora. Então, tá. Como é que a gente gerencia o desconhecido? Com um processo bem estruturado de 4 passos. O primeiro é identificar. É aquela hora de reunir todo mundo e pensar. O que pode dar errado aqui? Depois vem analisar. Ok, já sabemos o que pode dar errado, mas qual a chance disso acontecer? E se acontecer, o estrago é grande? O terceiro passo é planejar. Com tudo isso em mãos, a gente cria um plano de ação. E por último, mas não menos importante, monitorar, porque o cenário muda o tempo todo, então tem que ficar de olho. E olha só como isso funciona na prática. É aqui que a análise de risco vira uma ferramenta super poderosa. Dá uma olhada. Um membro-chave do time ficar doente, probabilidade moderada, efeito sério. Ok, mas olha o último item. Não conseguir contratar gente com a habilidade necessária. Probabilidade alta e o efeito catastrófico. É esse tipo de clareza que ajuda a focar a energia onde o incêndio pode ser maior, entende? Beleza, o risco foi analisado. E agora? Basicamente, existem 3 estratégias principais. A primeira, e a melhor de todas, é a prevenção. Fazer de tudo para o risco nem sequer aparecer. Se não der, a gente vai para a minimização. Tentar diminuir o estrago se ele acontecer. E por fim, a contingência. Ter sempre um plano B na manga para o caso do pior cenário se confirmar. Bom, a gente pode ter o melhor plano de riscos do mundo, com todas as planilhas e estratégias. Mas no final das contas, quem constrói o software, quem resolve os problemas, são pessoas. Gerenciar a gente, essa talvez seja a parte mais desafiadora de todas. E aqui tem um princípio que é fundamental, não dá para esquecer. O maior ativo de uma empresa de software são as pessoas que trabalham nela. O sucesso depende totalmente do talento, da criatividade e, claro, da motivação da equipe. Cuidar das pessoas não é só uma coisa legal de se fazer, é uma necessidade para o negócio. Para entender o que motiva as pessoas de verdade, a gente pode dar uma olhada na famosa hierarquia de Maslow. Pensa assim, salário, segurança, isso é a base, é o mínimo. Mas o que realmente move as pessoas, o que faz elas darem o melhor de si, vem dos níveis mais altos. É a necessidade de se sentir parte de um grupo, de ser respeitado, de ver que o seu trabalho é valorizado. E, no topo de tudo, a necessidade de crescer, de se desenvolver.
E o caso da Dort ilustra isso perfeitamente. Ela era especialista em hardware e foi para uma área de software. De repente, a motivação dela caiu. Por quê? Não era o trabalho em si, mas a falta de oportunidade para ela crescer e se desenvolver ali. A gerente dela, a Alice, percebeu isso e agiu, deu mais autonomia, mais treinamento. Com isso, ela não só resolveu o problema de motivação, como também investiu no crescimento de uma pessoa super valiosa para o time. E tem mais. As pessoas são diferentes, cada uma se motiva de um jeito. Tem a galera que é orientada para a tarefa, que adora um desafio técnico. Tem o pessoal orientado para si, que está focado em crescer na carreira. E tem quem é orientado para a interação, que se sente bem trabalhando com os colegas. O pulo do gato não é ter um time só de um tipo. O ideal é ter um equilíbrio entre esses três perfis. É essa mistura que cria uma equipe que é, ao mesmo tempo, inovadora, ambiciosa e colaborativa. Ok, então a gente já tem pessoas motivadas e um bom plano de riscos. E agora? Como é que a gente junta tudo isso para a coisa funcionar? A peça que falta nesse quebra-cabeça é a estrutura da equipe, porque o jeito que a gente organiza as pessoas pode ser a diferença entre uma colaboração incrível e o caos total. De forma geral, existem dois jeitos principais de organizar uma equipe. De um lado, os grupos informais. Eles são ótimos para colaboração, para ter flexibilidade, as decisões são tomadas em conjunto. Do outro, os grupos hierárquicos, com uma linha de comando bem definida, que funcionam muito bem para resolver problemas que já são bem conhecidos. Não tem um certo ou errado. A melhor escolha vai depender muito do projeto e do perfil do time. Mas por que essa estrutura é tão importante assim? A resposta está na complexidade da comunicação. Pensa num time pequeno de 8 pessoas. Sabe quantos canais de comunicação diferentes existem entre elas? 56. É muita coisa. Se não tiver uma organização clara, a informação se perde no meio do caminho, o trabalho é refeito, vira uma bagunça. É por isso que a organização da equipe é tão vital para o sucesso. E quando a gente acerta na estrutura e na comunicação, aí acontece uma coisa quase mágica. A equipe fica coesa. E os benefícios disso são enormes. Um time assim não precisa de chefe cobrando qualidade. Eles mesmos criam um padrão super alto. As pessoas se ajudam, aprendem umas com as outras, o conhecimento é compartilhado, então se alguém sai, o projeto não para. E o mais legal, isso cria uma cultura de melhoria constante, em que todo mundo está sempre querendo evoluir. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Gerenciar software é lidar com dois tipos de complexidade, a do código e a das pessoas. O grande desafio de um gerente é conseguir navegar bem nesses dois mundos. A pergunta que fica é, no fim do dia, o que é mais difícil de gerenciar afinal?